Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro Céu e Inferno, agora estudando os espíritos medianos. Vamos ver o caso do espírito Eric S- Stalinas. Stalinsnas. Stalinsnas. Tem dificuldade aqui de falar o nome dele, vamos chamar só de Eric, que fica melhor. Lembrar que o Eric, onde quer que ele esteja, é um espírito, uma pessoa que pode estar encarnado e desencarnado, onde quer que ele esteja agora, que ele receba bênçãos de paz, que o seu espírito seja repleto de bênçãos nessa hora, em que agradecemos a ele a possibilidade de aprendermos com seu relato. A você também, a Deus, pedimos que te abençoe, a todos que estão escutando esse estudo, as suas casas, suas famílias, suas vidas, que todos sejam abençoados nessa hora e nesse momento difícil que passamos aqui na nossa existência planetária, não é isso? Vamos então aqui compartilhar o caso de Eric para que a gente possa ler e estudar conjuntamente. Então, é uma comunicação espontânea na Sociedade de Paris, de 1863. Vamos ler então seu caso. Lembrando que se você não viu os casos anteriores dos espíritos medianos, tem um cardzinho aqui em cima para você recuperar essas leituras. E se você também gostaria de saber sobre algum outro tipo de espírito, algum outro tipo de caso, né? Acessando os casos dos espíritos medianos, você tem acesso ao canal e ali você tem acesso a todos os outros espíritos do céu e inferno, à exceção dos espíritos felizes, que nós ainda vamos fazer o estudo, a gravação. Vamos então aqui ao caso dele. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por calorosos corações. Ó, suaves pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servimos, que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao perscrutarem o amor que une a todos? Irmãos, quanto bem por toda parte, que de sentimentos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer, mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou essa noite, ouvi, compreendi e vou procurar, a meu nuto, cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade, no infinito. Os meus padecimentos eram tanto mais intensos, quanto difícil me era o compreendê-los. Bendito seja Deus, que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos têm muito ainda a aprender. Os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres podem encontrar-se, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. E então, fortemente tocados, quantas vezes lhes é dado, reconhecendo-se, entreverem o fim, o objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhe dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Com grande satisfação, me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Ainda uma vez, aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento em particular, e em geral, de todos a quem
tanto bem tendes feito, talvez, sem o saberes. Antes da gente passar aqui para a mensagem do guia, vamos ver aqui alguns trechos dessa mensagem que não foi feita na base do diálogo, como nos casos anteriores, né? Então, a gente não tem aqui claramente configurado o estado dele no mundo espiritual, coisas desse tipo, né? O que o causou a morte, lembranças da existência anterior, nada disso está colocado aqui, né? Ele começa com palavras bastante genéricas, a meu ver, aqui, né? Falando aqui dos sentimentos suaves, das coisas que ele sentiu ali naquela reunião, ó, assisti tudo, compreendi, ouvi, agora aqui é que entra um pouco de coisas para a gente prestar atenção, né? De elementos dessa mensagem. Eu estava longe de ser feliz, né? Ele fala meio como um espírito mais sofredor do que mediano. Abismado na imensidade do infinito, os meus padecimentos eram tão intensos quanto difícil me era o compreendê-los. Então, de fato, ele parece, né, não estar em um lugar muito tranquilo. Ele estava com padecimentos incríveis, né? Embora a gente perceba que ele tem um falar, ele tem um conjunto de ideias que o colocam para frente, né? Ele não está reclamando do passado, ele está bendizendo a oportunidade para pensar o futuro. Isso já é uma coisa que o coloca aí numa condição mais mediana do que propriamente sofredora. Talvez, se essa mensagem tivesse sido feita, ou se ele tivesse sido evocado quando ele estivesse vivendo esses padecimentos mais intensos, talvez ali ele tivesse numa condição mais de sofredor, né? Mas, internamente, ele tinha já consolidado algumas possibilidades a mais, né? Então, bendito seja Deus que me permitira vir a esse santuário, né? Então, ele reconhece o lugar, né? A Sociedade Espírita de Paris, esse lugar onde as pessoas estão estudando e fazendo orações, como um lugar, né, que o ajuda, né? Quantas forças entre vós recobrei, né? Então, ele está se sentindo, né, ali extremamente beneficiado, e ele, diferente de outros espíritos, agradece isso, né? Ele assimila, ele tem uma resposta positiva a essa intercessão que é feita por eles. Outros espíritos até mais em sofrimento também têm, só que ele consegue registrar isso de forma mais positiva, né? Então ele diz aqui, os espíritos têm muito a aprender, muitos voluntariamente inativos, preguiçosos, esquecidos dos seus deveres. Então ele está ali falando muito, muito próximo a esses espíritos nesse estado de sofrimento, né? Fortes pelo exemplo, ó, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Então eles estão ali ele viveu, né? E estava com espíritos de fato muito sofredores, né? Então é o que ele diz: me constituo aqui como intérprete das almas sofredoras, né? Então a vivência com o sofrimento estava muito próximo dele, né? Eu não, vamos ver o que o guia do médium vai dizer, mas a impressão que dá é que ele está muito mais próximo, de fato, dos espíritos sofredores do que dos espíritos medianos, né? Em outros casos aqui dos espíritos medianos, a gente viu o espírito falando já assim, olha, eu não sou feliz, não estou completamente feliz, mas eu sei do que eu preciso fazer, eu vou fazer, eu vou... Tarará. Aqui ele está se colocando como porta-voz dos espíritos sofredores, né? Então, e aqui ele está dizendo, ó, venho me dirigir a homens de coração na certeza de que aqui não sou repelido. Portanto, quando ele fala isso, ele está já dando a entender que em outro momento, em outras circunstâncias,
ele foi repelido, né? Agora que eu perdi? Não, está aqui. Ainda uma vez aceitei, pois, homem generoso, aceitai a expressão do meu reconhecimento, e, em geral, a todos quanto tanto bem tem desfeito, talvez sem o saberdes, né? Falando aí dos médios que acabam, né, é, é, esclarecendo muitas coisas para os espíritos sem que eles saibam disso, né? Então vamos ver aqui o guia do médium, o que ele vai dizer do Eric Stanislas. Meus filhos, esse é um espírito que sofreu por muito tempo, tá aí, ó, tá vendo? Então ele parece mesmo um espírito mais perto dos sofredores, né? Ali naquele limiar, né? Transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para o Deus que negara. A sua posição não é de um espírito feliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Então ele já saiu daquele momento de sofrimento, né? Ele já aspira uma felicidade que ele ainda não tem, e aqui está o ponto de inflexão, vamos dizer assim. Ele compreendeu os erros, né? Que compreendeu os erros, né? Ele arrependeu-se, segundo ponto, e volveu, o terceiro ponto, vou botar aqui de azulzinho, volveu os olhos para Deus, para o Deus que ele negara. Então, tem esses três momentos são absolutamente importantes, né? E isso vale não só para o espírito desencarnado, isso vale também para o espírito encarnado. Estamos sofrendo? Conseguimos compreender os nossos erros? Nos arrependemos? Voltamos os nossos olhos para os céus e pedimos a Deus que nos abençoe? Ou que nos traga uma nova oportunidade, uma oportunidade de refazer o nosso passado, o nosso erro, se desculpar com o adversário, reconstruir o nosso caminho, fazer o bem onde fizemos o mal, né? Conseguimos sair daquela posição de reclamação, de sofrimento, às vezes de angústia, para uma posição de mais paz, de mais tranquilidade, aspirando uma felicidade, e saímos então do estado de sofrimento, né? Então, isso vale para o espírito desencarnado, mas também vale para o espírito encarnado, porque esse movimento do arrependimento, né, da compreensão do erro, do arrependimento e da busca da reparação, não necessariamente precisa ser feito no mundo espiritual, né? Às vezes é bastante difícil que a gente consiga realizar isso durante a nossa própria encarnação, né? Mas ah, sempre há uma possibilidade. E se a gente tem uma vontade muito firme, é possível que a gente faça isso. O exemplo mais claro e mais categórico disso é Paulo de Tarso, né? Que perseguiu, depois foi perseguido, e não só foi perseguido, mas também conseguiu fazer tanta coisa a mais, né? Que se regenerou numa única encarnação, né? Vamos continuar aqui então. Deus permitiu-lhe essa audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. Então, olha só que bacana, né? Ele, no mundo espiritual, passou da condição de sofredor para uma condição de alguém que ia instruir outros espíritos, estimular o progresso de outros espíritos que, como ele, transgrediram a lei. Isso é muito importante porque, na medida em que a gente fala de algo que a gente conhece, de que a gente viveu, de que a gente percebeu o tamanho do problema, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando para outras, né, que têm certos vícios que elas nunca experimentaram, e talvez fique difícil
essa conversa. Por quê? Porque enquanto um está vivendo aquela experiência, o outro nunca viveu e não sabe os dilemas, as angústias de que é estar ali naquela posição. E às vezes fala com um ar de superioridade, com um ar né? Olha, mas você ditando normas de uma forma muito moralista, enquanto a pessoa que viveu a experiência, que sabe, né? Ela consegue falar de outra maneira, porque ela vai dizer, olha, eu sei o que você está sentindo, eu também passei por isso, né? Né, sei o que é a dificuldade de ter que mobilizar todas né? E entende melhor os tropeços, as recaídas, né? As dificuldades, e isso é, então, um ganho. E aqui ele pode fazer esse processo já no mundo espiritual. Para quê? Para que na próxima encarnação ele venha mais fortalecido, né? Não é que ele vá vir é, é, sem ter que rever o passado. Uma coisa é o trabalho no mundo espiritual, mas a consolidação desse trabalho, ele só se dá durante a encarnação. Então, tudo isso vai fortalecê-lo, vai inspirá-lo, vai criar, né, uma base mais sólida de, de, de elementos que vão constituir para ele uma bagagem preciosa que ele vai levar para a encarnação. Mas as dificuldades, né, daquilo que ele fez na encarnação passada vão se refletir na próxima existência, como normalmente isso aconteceria, só que ele vai ter essa experiência a mais. Então, ele tem ali, ele está acompanhando os estudos da Sociedade Espírita de Paris como um curso, né? Como uma forma dele se instruir para poder ir às zonas de sofrimento e levar, né, uma consolação, um estímulo para aqueles espíritos. Vai dizer que é a reparação que lhe compete, né? Então ele está, num certo sentido, né, começando o processo de reparação. Deixa eu só ver aqui. Isso. Afinal, ele conquistará a felicidade que tem, porque tem força de vontade. Então é isso, né? É a reparação que lhe compete, ele está ali começando a reparar, mas certamente a gente sabe pela doutrina espírita, e eu vou colocar aqui a questão na, na, na aqui embaixo, né, do Livro dos Espíritos, que fala exatamente que é na encarnação que a gente consolida esses conhecimentos, esses aprendizados, né? A reparação, então todo esse processo que ele está fazendo é um grande aprendizado para depois. É isso, é um espírito que talvez pudesse ser claramente colocado como um espírito sofredor, mas exatamente por essa última condição, né? Esse último momento, né? Ele se coloca ali num espírito que está bastante, quase apto, né? A algumas conquistas maiores para que ele saia dessa condição de tanto sofrimento e passe por uma condição de mais tranquilidade e de mais felicidade no mundo espiritual. Muito bem, eu apaguei aqui, tirei aqui da tela, mas esqueci de ver o nome do próximo estudo. Ana Belleville. Ana Belleville, senhora Ana Belleville. Vai ser o nosso próximo estudo. Estamos chegando bem próximo do final desses espíritos medianos. Falta Ana Belleville mais um caso só, e depois vamos para os espíritos felizes, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Alguns casos do Céu e Inferno são menorzinhos, mais rápidos. Fazer o quê? A gente tenta tirar o melhor de cada estudo, não é isso? Um grande abraço, fique com Deus. Vamos continuar aí as nossas leituras, os nossos estudos, até o fim de todos os casos. Fique conosco. Um grande abraço e até!